Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui comentando a lição da Escola Bíblica Dominical de maneira introdutória, trazendo assim uma ideia de como será a nossa próxima lição. Nós estamos trabalhando durante todo esse trimestre sobre o caráter de homens e mulheres de Deus que são de exemplo para as nossas vidas. E no próximo domingo, dia 14 de maio, será tratado sobre a vida de Ruth. E é importante que a gente possa situar os nossos alunos, que a gente possa, de fato, estar trazendo um contexto familiar da vida de Ruth, da origem de Ruth, para que eles possam entender melhor esse contexto no qual Ruth está inserida. Na realidade, Ruth, ela é uma moabita. Ruth é uma descendente de Moabe. E quem foi Moabe? Moabe, ele surge, infelizmente, de uma situação um tanto trágica, porque Ló, sobrinho de Abraão, ele foi embriagado. As suas duas filhas, a mais velha e a mais nova, se juntaram e embriagaram o seu pai Ló para suscitar dele descendência através delas mesmas. Exatamente, houve a prática de um incesto. Aquelas duas filhas de Ló coabitam com ele, e a primogênita, a mais velha, tem um filho por nome de Moabe. Daí surge Moabe, que é um descendente de Ló. Lembrando que Ló é sobrinho de Abraão. De certa forma, claro, Ló ele tem um grau de parentesco muito grande com a descendência de Israel. Ló era primo de Isaac. Isaac gera Jacó, que tem o seu nome mudado para Israel, de onde vem a nação de Israel. E aí a Bíblia vai trazer, lá em Deuteronômio, uma proibição de que os descendentes de Israel, os filhos de Israel, não poderiam ter uma união conjugal com os descendentes de Moabe. Justamente Moabe, filho de Ló, com a sua filha mais velha. E aí, nesse contexto de proibição, onde os descendentes de Israel não poderiam coabitar com os descendentes de Moabe, aí entra no contexto da história de Ruth, porque Ruth, ela é casada, ela é moabita, mas ela é casada com Malom. Ela tem a sua cunhada também, Ofa, que é casada com Quilion, onde ambos são israelitas e são filhos de uma irmã chamada Noemi. Então ela está engajada em uma situação que à luz das Escrituras é proibida. À luz das Escrituras não seria possível, não seria realmente cabível. E naquele contexto, elas vivendo numa terra distante ali de Israel, a Bíblia vai mostrar que a Noemi perde o seu esposo, Ruth perde o seu esposo e Ofa perde o seu esposo. As três estão numa condição de viuvez. Então elas estão ali em uma situação extremamente complicada, deplorável, ao ponto de Noemi chegar para as suas duas noras, a Ofa e a Ruth, e dizer para elas: olha, eu não tenho como ajudar vocês, eu não tenho mais nenhum filho com os quais você possa casar, então sigam a vida de vocês. Percebemos no texto bíblico, inclusive a leitura bíblica em classe, ela está baseada no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 11, e do versículo 14 ao versículo 18. Isso que eu acabei de citar está no versículo 11. Percebemos nesse livro, nesse texto, que tanto Ruth como Ofa tinham uma boa relação com a sua sogra, ao ponto de no versículo 14, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Não foi uma boa notícia que Noemi deu para as suas noras Ruth e Ofa, de se despedirem, de maneira que o texto vai dizer no versículo 14, que Ofa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Há atitudes diferentes de Ofa e de Ruth, ambas amam a sua sogra, mas Ruth revela algo profundo. É que Ruth, apesar de amar a sua sogra, Ruth não apenas amava a sua sogra. Precisamos pontuar isso para os nossos alunos, querido professor, querido líder de escola dominical.
é que um grande diferencial na vida de Ruth, a moabita, é que ela, ao conhecer a sua sogra, provavelmente foi profundamente influenciada pela sua sogra para servir ao Deus da sua sogra. Ela não estava apenas com a amizade com a sogra, mas ela tinha um bom relacionamento com o Deus da sogra. Porque quando Orfa sai de perto, o versículo de número 15 revela algo muito importante. Diz: pelo que disse, eis que voltou a tua cunhada, quem está falando isso é Noemi, voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Aí ela sugere para Ruth: volta tu também após a tua cunhada. Ela convida Ruth para dizer: olha, volta para a terra de Moabe, volta para os deuses que os moabitas estão adorando, fica à vontade, eu não posso fazer nada. E aí no versículo 16, Ruth vai dizer uma coisa tremenda. Ela vai dizer: olha, minha sogra, não insistas para que eu te deixe, porque para onde tu fores eu irei, e onde tu pousares à noite eu também pousarei, e o teu Deus será meu Deus. Queridos, nós vemos aqui um grande exemplo na vida de Ruth, é que ela não servia o Deus de Noemi, o Deus de Israel, por conveniência. Ela servia o Deus de Israel por propósito. Apesar de ser uma moabita, apesar de não ser da nação de Israel, mas ela foi extremamente influenciada pelo Deus de Israel. Ao longo da Bíblia nós vemos vários exemplos de mulheres e de homens que, apesar de não serem israelitas, mas optaram por servirem ao Deus de Israel. Nós vemos, por exemplo, no caso de Nínive, quando Jonas foi pregar na cidade de Nínive, que era uma cidade da Síria, não era de Israel, aquela cidade em peso se converte, se arrepende. Com Ruth nós percebemos no livro de Ruth a ideia da universalidade do Evangelho. Nós percebemos no livro de Ruth, como no livro de Jonas, em outros livros da Bíblia, em outros exemplos da Bíblia, como por exemplo, o exemplo da prostituta Raabe, que Israel vai invadir a cidade de Jericó, e aquela mulher acolhe os seus espias, e aquela mulher crê, e ela está na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, que pela fé, ela ocultou ali os espias, ela passou a abrir mão dos seus valores para assumir os valores do povo de Deus. Então, eu vejo, irmãos e irmãs, na vida de Ruth, no livro de Ruth, já no Antigo Testamento, a visão de Deus da universalidade da sua mensagem, da sua salvação. Ruth, ela não se deixou ser conquistada apenas pela família de Noemi, mas ela se permitiu adorar o Deus de Noemi. E ela diz: não insistas, porque para onde tu fores, eu vou, e o Deus que tu adorares, eu vou adorar também. Então traga esse grande exemplo, é uma grande referência para os irmãos dos nossos dias. Temos, infelizmente, exemplos de parentes, de familiares, de pessoas que servem a Deus, que temem a Deus, mas infelizmente não seguem o exemplo dessas pessoas que temem a Deus, que seguem a Deus. E Ruth, ela traz um grande exemplo de que ela permitiu que a convivência com uma mulher de Deus pudesse influenciá-la positivamente. Certamente ela teve grandes opções e grandes oportunidades de ter tido influências positivas e negativas, mas Ruth se deixa levar positivamente a servir o Deus de Noemi, o Deus de Israel. Outra lição que eu aprendo é que Ruth era uma jovem, era uma mulher trabalhadora. Quando eles chegam na região de Judá, elas vêm para a terra de Judá, que ficava ali em Israel. O que acontece? Ruth, ela toma uma atitude que era permitido, que era justamente pegar daquela colheita o que sobrava, o que caía pelo chão. Ela teve muita humildade de se subsistir, de manter a sua subsistência com aquilo que caía. E que coisa interessante, a atitude de Ruth despertou a atenção de Boaz, que foi um ascendente, né? Da sua descendência veio Davi, e daí a gente já aprende uma coisa interessante,
é que muitas vezes e aí você que é professora de irmãs, de jovens, de adolescentes, geralmente essa lição é mais aplicada para a classe a partir dos 26 anos de idade. Se você tem alguma solteira na sua sala, aproveite para trazer essa aplicação. É que muitas vezes o homem de Deus, o que desperta muitas vezes na visão dele não é apenas a beleza exterior, mas a beleza interior. E Boaz ficou encantado pela beleza de Ruth, e não só pela beleza de Ruth, provavelmente também pela atitude dela, de ser uma jovem desprendida, de ser uma jovem realmente que luta pela sua subsistência, alguém que demonstra afetuosidade para com a sua sogra. Isso encantou o coração de Boaz, e para encurtar a história, os irmãos percebem que Ruth entra na descendência de Israel, entra na linhagem de Israel, e principalmente ela se torna alguém que vai ser, que está na descendência de Davi. Interessante, Davi, com esse texto de Ruth, nós percebemos que Davi, ele é descendente de um israelita com uma gentílica. Que coisa maravilhosa! Mas na frente a gente pode ver então que Jesus tem sangue de gentil. O Filho de Deus enviado para salvar, ele é descendente da tribo de Judá, mas acima de tudo também, não só como descendente da tribo de Judá, Filho de Deus, ele também tem sangue de gentil. Você pode abrir aí a sua Bíblia, eu estou aqui com a minha Bíblia, abra no capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Você pode colocar essa informação importante que o livro de Ruth traz, torna a dizer sobre a questão da universalidade do Evangelho, que Deus desde o Antigo Testamento quis alcançar outras nações, que Deus quer realmente de fato trazer a sua mensagem para outras nações. No capítulo 1 do Evangelho de Mateus, Mateus que escreve o seu Evangelho para os judeus, ele faz questão de relatar o nome de algumas mulheres que estão na genealogia de Jesus, algo que não era comum se relatar nome de mulheres, sobretudo no Antigo Testamento. Mas eu estou vendo aqui, no capítulo 1 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, se os amados puderem perceber, no capítulo 1 e o versículo de número 5, ele vai dizer que Boaz foi filho de Raabe, gente. Boaz era descendente justamente de Salmão que era israelita, e Raabe, que era de Jericó. Será que isso influenciou a escolha justamente do nosso querido irmão Boaz? Boaz era descendente de uma gentílica, e Boaz é descendente de Raabe, versículo 5, e a Bíblia diz que Boaz gerou de Ruth, uma moabita, outra gentílica, a Obed. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Versículo de número 6. O que quer dizer isso? É que Davi, ele teve a sua ascendência de gentios. Perceba que Davi, ele é filho de Jessé, Jessé é filho de Obed, e Obed é filho justamente de Boaz. Boaz e Ruth são os bisavô e bisavó de Davi. Raabe é tataravó de Davi. Queridos, que coisa tremenda, o rei Davi, que esse foi chamado lá na frente, né, como grande rei, que Jesus seria descendente de Davi, ele é tataraneto e ele é bisneto de gentílicas, e por sua vez Jesus é descendente de gentílicas. Em Ruth nós percebemos a universalidade do Evangelho, nós percebemos uma mulher de Deus que se deixou influenciar pelo Deus de Israel, uma mulher que, apesar de não ter nascido num contexto extremamente de adoração ao Deus de Israel, mas ela se deixou convencer pelo Deus de Israel, e ela buscou servir esse Deus para o resto da sua vida. Então que Deus nos ajude nessa lição. Tem muita coisa para ser tratada, mas que possamos pontuar essas verdades importantes para os nossos alunos, que o nosso Deus, no livro de Ruth,
Ele se apresenta como um Deus que quer alcançar todas as nações, que quer alcançar de fato os gentios. E aprendemos com o exemplo de Ruth, de que nós podemos, apesar de não termos nascido num lar evangélico, não termos nascido num lar que temesse a Deus, se deixar influenciar pelo Deus de Israel, Deus esse que nós iremos servir não por conveniência, mas por propósito. Então que Deus abençoe a todos, que possamos ter uma semana abençoada de estudo, de preparo para o próximo domingo, e também, com certeza, possamos ter a oportunidade de assistir outros vídeos e de convidar os nossos alunos para a Escola Bíblica Dominical. Faça sua inscrição no nosso canal, Minutos de Educação Cristã na Web, e compartilhe também esses vídeos com outros amigos, outros irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana, em nome de Jesus, amém.